economias desenvolvidas têm saído bem da história toda da pandemia. As empresas, a gente acompanha os resultados das empresas da Bolsa Americana entregando resultados recordes, surpreendendo, até empresas muito, muito grandes. Então, assim, a gente pelo menos tem um vento a favor aí que está ajudando a gente a respirar. Mas é isso, né? O Brasil precisa aproveitar esses movimentos favoráveis, né? A gente teve aí o super ciclo de commodities ajudando um pouco. Se não fosse isso também... Se não fosse isso, eu não sei o que seria da gente. A gente teve o super ciclo de commodities que ajudou muito. Então, o Brasil é um produtor, exportador de commodities, petróleo, minério. Quer dizer que não foi o Lula, então, que fez a gente bombar? Eu digo nesse ciclo mais curto agora, né? Porque quando a gente teve pandemia... teve uma retração de produção, né? As pessoas ficaram com medo de saber o que ia acontecer, e é o que aconteceu. O preço das commodities explodiram, tanto commodities como o minério e o petróleo, mas também commodities agrícolas. Isso ajudou muito o Brasil nesses últimos 12 meses. Só que agora a gente tem que pensar de novo, né? Assim, pensar assim, como que a gente recoloca mais milhões de pessoas que ficaram desempregadas. É isso que a gente precisava endereçar daqui para frente, né? Agora, só que assim... minha percepção é que agora a gente está entrando numa janela que basicamente o governo só está pensando na reeleição. Eu acho que a gente perdeu a janela. Perdeu muita janela, porque pensa uma coisa, você é eleito com um plano, né? A Marília falou sobre confiança. Em tese você deveria ir entregando as coisas à medida que você promete. Em tese, você deveria até prometer menos do que você entrega para você ter surpresa positiva. Eu entreguei mais do que eu prometi. E, em tese, também, você deveria fazer as medidas mais impopulares no começo e as mais populares no final. Porque só que já passou essa parte, entendeu? ele não... Agora tá sobrando todas as impopulares. Uhum. Então, assim, a gente muito entra... difícil passar agora. A gente tá entrando de novo nesse ciclo de pré-eleitoral. Muito complicado, né? A gente conseguiu uma medida impopular no começo, que foi a reforma da Previdência. Uhum. E a expectativa era de uma economia, a mais otimista, de 1 trilhão em 10 anos, e praticamente gastamos tudo. Tudo. Por conta do auxílio emergencial. E como é que fizeram para gastar isso sem estourar o teto? Eles colocaram aquilo como uma coisa emergencial, né? Era a PEC da... Fizeram a PEC da... Como é que chamava a PEC? É uma PEC aí, PEC de gente. guerra. Uma das. PEC de guerra. E aí, ficou suspenso o teto de gastos. Em compensação, tinha várias coisas que você não poderia fazer. Por exemplo, você não poderia aumentar salário de funcionalismo público. E isso é engraçado, né? Que você vê o Guedes falar, ele fala assim, nossa, nós tivemos uma economia maravilhosa, né? Fiscal. Nosso fiscal tá muito melhor do que o governo imaginava. Claro, você deixou as receitas correrem solta com a inflação e você falou assim, olha, por conta da PEC de guerra, você não pode reajustar as despesas. Então, você deixou a receita... Botou receita e despesa igual. Exatamente. Isso nunca vai acontecer. Isso não foi o governo, isso foi a PEC. E mais, quando acabar isso, eu quero saber por quanto eles vão reajustar o salário do funcionalismo. Eu quero saber se eles vão pensar só na inflação de um ano para o outro ou se eles vão pensar no acumulado de todo o período. Porque senão o que a gente economizou esses 2 últimos anos, a gente vai gastar tudo num ano só. Então não vale, né? Então, assim, foi uma melhora fiscal artificial porque você simplesmente congelou as despesas. E uma coisa interessante, então, se não fosse essa PEC de guerra, a gente também já teria estourado o teto no passado. A gente estourou, só que não contou. Não contou. Foi na brinca, como dizem, né, as crianças lá no Rio de Janeiro. E hoje, por coincidência, saiu, na verdade foi na madrugada, se eu não me engano, teve a votação da PEC dos precatórios. E aí o Arthur Lira, parece que ele estava no celular o tempo todo negociando emendas parlamentares até o último momento para que ela fosse aprovada. Ainda tem que ir para Senado, não quer dizer que passou agora. Mas no resultado, o governo poderia gastar 90 bilhões a mais agora por conta dos precatórios e mais uma mudança da maneira como eles encaram a inflação, o reajuste, não é? Como eles calculam a inflação. E aí, com isso, eles podem gastar 90 bilhões a mais. O que eles pretendem fazer? Um auxílio de R$400 por mês, que é o Auxílio Brasil, mais um auxílio diesel para os caminhoneiros, ajuste de benefícios previdenciários, compra de vacinas e 10 bilhões de reforço aos deputados. Vejam só, né? Aí esses 10 bilhões, eles querem levar o fundo eleitoral de 2 para 5 bilhões e atingir o piso. Gente, é o piso, é o mínimo, né? De 16 bilhões para emendas parlamentares. O deputado poder reformar um parque, botar a faixa lá, né? Deputado tal reformou o parque para que ele venha a ser eleito.
Só que isso aqui talvez não seja o final. Esse é o risco. Que isso seja só o começo de coisas que ainda virão no ano que vem. Porque você falou aqui, Breia, em tese, o cara tem que prometer menos do que ele entrega. Mas numa eleição, você vai ter um cara prometendo pra caramba querendo ser eleito. Quem promete mais tem vantagem, né? Sim. Então a tendência é que a gente comece a ver o tipo de promessa mais absurdo. Ele O tem auxílio incentivo, né? o auxílio emergencial, ele não vai ser emergencial, ele vai ser pra sempre, pô. Esse negócio não vai parar. Mas isso já tá meio óbvio. E o ponto é que quando isso acontece, a gente vê os ajustes vindo em outras áreas. Se a gente for pegar por que o Plano Real deu certo, tinha aquele tripé macroeconômico, né? O pessoal fala, vamos ter aqui responsabilidade fiscal, que é o quê? É gastar menos do que você arrecada. Além disso, metas de inflação e deixa o câmbio flutuante. A hora que você está sendo irresponsável e estourou a meta, a gente fez que nem a Dilma, a gente tem uma meta de inflação que seria no máximo de 5%, a gente dobrou a meta. Dobrou uma meta. Estamos aqui, ó. Já temos 10. Não, Deus E aí o câmbio vai lá para cima. E a gente vê efeito na inflação. Você pode explicar um pouco dessa dinâmica pra gente? Com certeza. O que a gente teve, basicamente, é que a gente teve choques inflacionários, né? O primeiro momento da pandemia foi claramente deflacionário. Então, fechou-se a economia brasileira e do mundo todo. Você teve uma queda brutal de demanda e isso jogou a inflação para baixo. Inclusive, a gente teve deflação em alguns meses, né? E aí, o Banco Central foi lá e jogou o juro muito para baixo. O segundo momento da pandemia foi inflacionário, porque você teve a cadeia produtiva se desarranjou, né? Então, faltava peça, faltava barcos, faltava frete, faltava, enfim, começou a faltar energia também. A gente teve diversos problemas na cadeia produtiva, então você teve um choque inflacionário. Quem fez reforma na pandemia sentiu isso, né? Quanto tempo... A Você gente vai falar? não fez. Não, é porque. Nem foi reforma, foi só móvel que a Só gente comprou. móvel. Tem móvel que não chegou ainda. A cara dela foi a melhor Tipo, assim, não, porque tem umas amigas minhas construindo que estão sofrendo, Não, nem porque me fala. aprovaram um orçamento X e agora tá 2X. Agora. E se conseguiu o material, né? Se Não. conseguir o material. Esse é A o gente ponto. comprou uma casa pronta, então Foi a eu melhor mandava coisa, a melhor coisa que a gente fez, porque... foi agora, né? Mas a gente comprou para não ter trabalho com reforma. E na cabeça das pessoas, né? Pô, se você comprar a casa ainda, fizer a obra, você vai economizar no final. Essa nossa amiga que comprou a casa, a casa dela vai ficar mais cara do que a nossa no final, sendo que fez obra durante todo o período. Sendo que não porque tá pronta. teve preço Entendeu? de item que subiu 200%, pô. Exatamente. E na inflação, Mármore, a essas Marília, coisas. atrapalhei a Marília, mas assim, na inflação tem um componente grande de Construção civil. construção civil. No IPCA que todo mundo olha aí, né? Mas é mais no No IGP, IPA também, IGPM, INCC. né? IGPM teve muito impacto de minério de ferro. O GPM bateu mais de cimento. 30%. Pois é. Então, E alugar é resultado pro GPM. Pois é. Mas as pessoas que tentaram reajustar aluguel pelo IGPM também não conseguiram, né? Não Porque dá. não tinha gente Não pra dá. pagar. Né? Exatamente. O pessoal falou assim, ó, escuta, ou eu saio ou você me dá um reajuste factível, até você me dá zero, né? Porque... e agora Não que a dá. Marília tem falado, a Marília vai explicar melhor do que eu, a gente tem visto que agora tem surpreendido para cima. Então, né, os últimos... então, o que aconteceu? Continuando Aí você a teve esses lógica. choques, né? Então, teve primeiro choque de alimentos, também desarranjo do setor e aumento de preço de commodities lá fora, combustíveis, né? Energia, botijão de gás e, no final, a nossa querida crise hídrica. Né, que tivemos uma forte crise hídrica e que aí, digamos, não tem nada a ver, foi chuvas, a gente Mas já teve veio só vários pra dar uma outros... piorada, né? Exatamente. Então, assim, Como é que é? Quando a esmola é pouca... Não, desgraça pouca é bobagem. Né? exatamente, Desgraça parece que pouca acontece tudo na mesma hora, né? E aí, teoricamente, isso é o que a gente chama de choques inflacionários. Teoricamente, o Banco Central não tem que reagir a choques. A política monetária, a alta da Selic, ela nem impacta em choques inflacionários. Se você aumenta a Selic, o preço da energia elétrica não vai cair, porque depende da chuva. Né? Não vai mudar a bandeira tarifária porque você aumentou a Selic. Então, teoricamente, o Banco Central não tem que reagir a choques. Mas ao que ele tem que reagir? Aos efeitos secundários dos choques. Então, o que é muito importante se você tem uma economia crível? É que você não torne os efeitos primários de um choque num efeito secundário. E para isso é importantíssimo o quê? A confiança. Então, os agentes têm que imaginar que aquele aumento que teve não vai se propagar para o resto da economia. Mas isso foi intensamente piorado no Brasil com a piora fiscal
e o aumento do câmbio. Porque daí não dá mais para a gente achar que é temporário, né? Aí o câmbio aumenta, você vai imaginar que alimentos e energia vai ficar ainda mais caro lá na frente, você vai repassando Uma bola de neve. uma bola de neve, aí o Banco Central perde credibilidade, ao invés dele dar um choque de juro, ele fica um pouco mais na defensiva e vai devagar pensando na atividade de 2022, né? E aí você começa o efeito bola de neve nas expectativas. Quando você olha hoje o Focus, você vê o mercado esperando uma inflação para 2022 de 4,5%, sendo que a meta é 3,5%. Acho que está 4,40% no Focus. Então, assim, o mercado já falou assim, esse Banco Central não vai conseguir cumprir a meta de 2022. Então, olha o quanto a propagação desses choques foi muito além por conta de piora na expectativa. Isso tem um efeito secundário também. Taxa de juros mais alta, o que significa, né? As pessoas têm mais, as empresas vai ficar mais caro pegar dinheiro para as empresas, para as pessoas físicas. Então, assim, tem um efeito depois muito ruim para a economia. O Banco Central abaixou juros esperando também que isso fosse ajudar a aquecer a economia e tudo mais. Só que uma inflação galopante, ela mina, inclusive, uma decisão dos empresários, né? Imagina que quem, além do governo, é claro, uma parte importante de quem aquece a economia são os empresários contratando mais gente, investindo em novas plantas, ou até mesmo investindo mais em marketing e tal. Olha que curioso, né? Uma empresa do mercado financeiro, fiquei sabendo, semana passada congelou as contratações para o próximo ano. Caramba. Que tem uma dinâmica própria, né? Uma empresa do mercado financeiro está vivendo toda essa história do financial deepening e tal. Falou, olha, vamos congelar as contratações para o ano que vem. Então, assim, olha como que, né, os efeitos que a gente está falando de argentinização aqui, né? Mas, assim, um governo que não passa confiança, um governo que rasga contrato, que não cumpre o que prometeu, isso tem efeitos em cadeia, né? Então, o investidor, imagina um investidor, aquele ET que eu falei, putz, acho que finalmente eu vou investir no Brasil. Ah, não, mas ano que vem é a eleição, a inflação lá está galopante, o juros está subindo ainda. Não sei se o governo consegue honrar o que tá prometendo. Então, sim, tem efeitos muito importantes para o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos, né? E, amor, falando disso, até pegando o gancho do nosso tema, né? Se o Brasil vai virar uma Argentina, o que é a Argentina hoje? Tem gente que não está acompanhando. Cara, a Argentina hoje tá bizarra. Explica qual é a situação dela e porque a gente está falando de coisas que a gente pode acontecer, que são parecidas com o que aconteceu lá, e agora eles estão vivendo uma situação. Tem gente que não está acompanhando. O que é isso? Olha, a Argentina, ela tá se encaminhando para o seu 10º calote internacional. Não sei se já foi o 10º, vai ser o 11º agora. A Argentina é um país que já trocou de moeda 8 vezes. A gente trocou 10, né? Mais uma vitória do Brasil. Não, mas a Argentina é o país que passou pelo maior lockdown do mundo. E hoje na Argentina, de cada 10 argentinos, 4 estão em situação de pobreza. Então eles pioraram muito, de maneira muito aguda. E um ponto muito interessante é que depois que eles... Porque, por exemplo, a Marília citou 2015. Em 2015 o Brasil teve inflação de 2 dígitos, mais ou menos no patamar que a gente está com inflação agora, né? Na casa dos 10%, 10,6% alguma coisa. E naquele ano, tirando países da África, que também passam por um problema lá, né? Já há muito tempo, mas tirando países da África, você teve 5 países no mundo com inflação de 2 dígitos naquela época. Brasil. A Argentina tinha uma inflação de 20%, hoje é de 50%. Meu Deus. Em 2015. E eles ficaram com a inflação em 2 dígitos durante esse período praticamente todo. Você teve a Venezuela, que tinha uma inflação de 70% na época. Qual é a inflação da Venezuela hoje? A Venezuela, acho que vocês estão sabendo o que está acontecendo lá, né? Dá nem para calcular a inflação da Venezuela, porque como é que você calcula aumento de preços de itens que não existem mais, porque parou de produzir. E os outros dois eram Rússia e Ucrânia, que estavam em guerra. Na verdade, se você for procurar problemas hiperinflacionários no mundo, né? O Milton Friedman tem aquela frase que ele fala que inflação é sempre um problema monetário e hiperinflação um problema político. Os países, quando tem hiperinflação, sempre tiveram guerra. Até a Argentina, quando tiver a ideia brilhante de entrar em guerra com a Inglaterra, por causa das Falkland, né, as Ilhas Malvinas. O Brasil foi o único país que eu consegui encontrar, deve ter outro, né, ausência de evidência não é evidência de ausência, que conseguiu ter hiperinflação sem guerra. Nós somos foda, assim, com inflação. A gente é muito bom, né? Em ser ruim. E esse é o ponto que me assusta. Você falou do Focus. Toda segunda-feira, né, toda semana sai um boletim novo
E o Foco já está revisando a expectativa do IPCA para o final do ano e aumentando há 30 semanas consecutivas. E Então pro toda semana PIB eles falam, estamos um pouquinho errado, né? E vai lá e e do aumenta. PIB para baixo. E do PIB para baixo, pois é. E aí a gente vai ter, isso é amplamente esperado pelo mercado, uma Selic voltando para aqueles patamares que muita gente achou que não ia voltar. Lembra o pessoal falando, agora mudou o Brasil, agora juro baixo, né, bolsa vai Brasil é explodir. Suíça. Pois é. E a Selic, ano passado, Quando caiu que a muito. gente pensou isso aí? Quando a Selic começou a baixar, Ah, tá. a bolsa subindo. Não Ano me passado, o Banco Central levou a Selic até 2%. E se a gente for olhar a expectativa do último boletim Focus do ano passado, a expectativa é de que a Selic no final desse ano fecharia em quanto? Chuta. Não faço ideia. Em 3.